A educação, até o final do século XIX, era restrita a poucas pessoas. A leitura e a escrita quase não faziam parte dos contextos culturais da época. Com a universalização da escola, o ler e escrever passam a ser organizados e ensinados. A partir do final do século XIX, a educação e, claro, a alfabetização passam por mudanças significativas, especialmente em relação à concepção pedagógica, que dá base à prática do professor, o que levou a desenvolver métodos para ensinar a ler e a escrever. Com o surgimento da psicologia, começou-se a discutir o caráter psicológico da criança no processo de alfabetização. Essa discussão levou os educadores a se preocuparem com o como ensinar. Neste caso, com base na definição das habilidades visuais, auditivas e motoras das crianças. No campo pedagógico, se inicia uma disputa entre os que defendiam o então revolucionário método analítico para o ensino da leitura e os que defendiam os métodos sintéticos, principalmente o método silábico. Iniciava-se, assim, uma necessidade de enquadrar a alfabetização a partir de métodos sintéticos, analíticos e até mistos. O desafio era elaborar modelos e concepções que dessem conta de ensinar o processo de leitura e escrita às crianças. Alguns autores dividiram as fases sobre a história da alfabetização em etapas, e é o que vamos ver agora. É uma forma mais simples de compreender essa trajetória e o entendimento da alfabetização em diversos momentos. Metodização do ensino da leitura. Essa fase, conforme já diz o nome, dá ênfase ao método para ensinar a ler. E no caso, quais são os métodos? Os métodos sintéticos, ou seja, alfabético, fônico ou silábico. A escrita, neste caso, enfatizava o ensino da caligrafia e da ortografia, através de cópias, ditados, formação de frase, etc. Vamos para a segunda fase agora, a institucionalização do método analítico. Essa fase é iniciada com a organização republicana, ou seja, uma mudança no cenário político. Ocorrem também, neste momento, disputas entre métodos de leitura e escrita. Nesta fase, vigorou a utilização de cartilhas. Sim, as cartilhas foram adotadas como um material do professor, um material mesmo de planejamento. A universalização da escola surgiu como uma proposta de modernização do país. Em 1910, o termo alfabetização é adotado e começa a ser utilizado para se referir ao ensino, ao processo inicial de ensino da leitura e da escrita. Os contextos sociais, culturais, econômicos e políticos foram mudando e outras concepções foram criadas e recriadas com o objetivo de ensinar a ler e a escrever. A terceira fase, chamada alfabetização sob medida, ocorre mais ou menos entre 1920 a 1970. Ela é marcada pela adoção de métodos mistos, vamos dizer assim, ecléticos, tornando aquela ideia de uma adoção
do método único e eficaz em segundo plano. Mas você deve estar se perguntando, né? Alfabetização sob medida? Que medida? Do que se trata? Nesta terceira etapa, os estudos do educador Lourenço Filho são divulgados e ganham grande destaque, tornando-se uma saída para melhorar a alfabetização de crianças, tornando-se algo eficaz e inovador. Entre os seus estudos, muitos baseados na educação escolar e psicologia, está o teste ABC. Eram testes para aplicar, medir a maturação das crianças, verificando o nível de coordenação visomotora, memória auditiva, memória motora, fatigabilidade e outros aspectos. A partir dessa medição, dessa mensuração, as crianças eram classificadas e agrupadas em classes de alfabetização no ideal da classe homogênea, ou seja, agrupando todas as crianças que estivessem no mesmo nível de maturação, certamente pensava-se a grande conquista de alfabetizar um grande número de crianças se tornaria possível, e aí sim a alfabetização seria eficaz. Infelizmente, esses testes levaram também, além de classificar, rotular crianças como fracas e fortes. Outra questão importante é que não existe uma classe homogênea. Bom, nós continuaremos com esse estudo na próxima aula, aonde falaremos sobre a última etapa, a quarta fase. Até lá!